A paz do Senhor para você. Bom, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, onde nós vamos aprender sobre um tema muito importante, um assunto e um tópico muito importante mesmo. E o tópico de hoje é o tópico da salvação. E aqui nós vamos abordar a salvação a partir do Novo Testamento, tá? Então nós vamos ser específicos aqui com relação ao batismo, à salvação no Novo Testamento. Bom, nós vamos aqui utilizar de um formulário para a gente poder estar fazendo esse nosso estudo. Então, como eu sempre falo para você, pegue a sua caneta, pegue o seu papel, o seu caderno de estudos, para você poder pausar o vídeo e anotar os capítulos e versículos que aqui vão ser falados. Porque o que eu estou falando tem que estar sendo corrigido, no caso, tem que estar sendo observado na palavra de Deus. Você tem que conferir aquilo que está sendo ensinado junto com a Bíblia. Por isso que eu peço para você sempre pegar um caderno, uma caneta, para você poder acompanhar, para você poder conferir todos os versículos e capítulos que aqui estão sendo mostrados, ok? Esse é o primeiro vídeo, nós vamos caminhar aqui um pouco e a partir de então nós vamos estar dando continuidade aqui nos demais vídeos desse estudo. O estudo hoje, o tópico hoje é a salvação no Novo Testamento. Agora, nós temos aqui uma lista de palavras que foram utilizadas para poder fazer esse estudo. Eu utilizei aqui a palavra salvação, eu utilizei a palavra perdição, eu utilizei também a palavra arrependimento. Essas três palavras aqui, elas são relacionadas entre si, elas têm uma ligação entre si, elas são sinônimas, são palavras sinônimas e elas têm uma relação totalmente intrínseca entre si, porque quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de perdição, e quando nós falamos de salvação, nós também falamos de arrependimento, e arrependimento, muitos não querem se arrepender. Muitos se arrependem, e esse arrependimento ele só pode acontecer através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ok? Então, beleza. Se você quiser ter esse arquivo aqui totalmente de graça, porque eu não vou cobrar por esse arquivo. Se você quiser esse arquivo, é só você entrar em contato comigo aqui, que eu envio para você o arquivo, tá bom? Mas você pode muito bem acompanhar o estudo, é só pausar que você vai conseguir acompanhar, tá ok? Mas se você quiser o arquivo, é só mandar mensagem para mim, que eu envio para você o arquivo totalmente de graça, ok? Bom, aqui nós temos várias referências bíblicas. Essas referências bíblicas são passagens que nós temos como ponto de partida para poder abordar um determinado assunto. No nosso caso, as referências aqui são referências bíblicas, porque eu estou tratando da Bíblia e não de um artigo científico ou de uma matéria da ciência. Então, aqui tem várias referências que eu fiz a pesquisa para poder buscar realmente respaldo bíblico para poder tratar da salvação. Beleza? Só que nós não vamos ler todos, porque senão ficaria muito longo e cansativo o estudo bíblico. E o objetivo do estudo é que ele possa ser prazeroso, que ele possa ser objetivo e que você possa já colocar esse estudo em prática. Porque não adianta só estudar, ter muito conhecimento, ler muito, mas não colocar em prática. Nós temos que ouvir a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e colocar em prática a palavra. É essencial. Então, nós estamos aqui
nós estamos aqui na primeira referência, e aqui nessa tabela que você está vendo, nós temos aqui uma tabela, e aqui nós temos os versículos, você tem as referências cruzadas, que são versículos que complementam os versículos que vão ser usados como referência aqui, por isso que fala referências cruzadas. Você cruza versículos de um mesmo livro ou de livros diferentes, do Antigo ou do Novo. Aqui no nosso caso nós estamos usando apenas livros do Novo Testamento. Você cruza livros, versículos de outros livros para poder realmente confirmar e complementar aquele assunto que você está estudando. No nosso caso aqui é a salvação. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui em cima a Bíblia Sagrada online para que você possa ver que eu estou fazendo estudo em tempo real, tá? Se acontecer da internet dar algum problema aqui, ó, aí, ó, tem várias Bíblias que você pode comprar, tá? Eu tenho essa aqui, ó, King James, que é muito boa, recomendo demais. Então vamos lá, Bíblia Sagrada, eu vou clicar aqui, ó. Nós estamos aqui no Novo Testamento e agora nós vamos começar Mateus capítulo 3, verso 12. Primeiro livro do Novo Testamento, biografia de Jesus, tá? Se aparecer alguma propaganda aqui, eu vou estar apagando porque eu estou usando online aqui. Eu não estou usando aplicativo de Bíblia. Então, a primeira referência que nós vamos usar é Mateus capítulo 3, verso 2. Nós vamos ver o que fala Mateus 3, verso 2, ó. Mateus verso 2 diz assim, ó. Olha que interessante, vou só descer um pouquinho aqui a minha imagem. Mateus capítulo 3, ó, Mateus 3 e o verso 2 diz o seguinte, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Vamos começar no 1 para a gente poder entender o contexto. E naqueles dias, que dias? Os dias em que Jesus ele estava prestes a começar o seu ministério. Jesus ele só começou o ministério dele depois que ele foi batizado por João Batista. E João Batista quem foi? Filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. E naqueles dias apareceu João o Batista, aquele que batiza, por isso que fala Batista, tá? Batizador, pregando no deserto da Judéia. O verso 2, que é o que nós temos aqui para o nosso estudo. E dizendo, o que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, arrependimento, arrependei-vos, é um imperativo, é uma ordem que nós temos que seguir. João Batista pregou o batismo do arrependimento e Jesus Cristo também pregou o batismo do arrependimento. Então, nós vemos algo muito importante aqui. Ó. O que nós temos aqui nas observações e revelações? Essas revelações aqui, meus irmãos, para você que está vendo, minha irmã, revelações é o que já está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia já revelada. Então, quando nós entendemos aquilo que já está revelado, é a revelação. Por isso que fala observações e revelações. Por que está escrito aqui, segundo Mateus capítulo 3, 2, e nas outras referências você vai pausar e vai acompanhar depois também, tá? Nós temos várias outras referências, ó. O arrependimento é fundamental para o novo nascimento. Então, não tem como haver novo nascimento, não tem como a pessoa falar que ela é de Jesus e que ela serve a Deus se ela não tem um verdadeiro arrependimento. O arrependimento para a salvação, ele é uma transformação sobrenatural, não vem de nós. Não é algo produzido por pastor, não é algo produzido pelo evangelista, não é algo produzido pelo profeta. O pastor, o mestre, o profeta, o evangelista são usados para Deus poder revelar, porém, o arrependimento é uma ação
totalmente divina, vinda do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não existe vida com Deus sem arrependimento. Então não tem como uma pessoa falar que ela está seguindo a Deus se ela não está tendo vida diária com Deus. Somos convencidos pelo Espírito Santo e por sua palavra do arrependimento. Então, quem nos convence, quem me convenceu de que eu era pecador, de que eu sou pecador e preciso da graça de Deus, é o Espírito Santo. Não é eu mesmo que me convenci. Eu preciso me arrepender. Esse arrependimento, essa consciência que eu tenho que me arrepender, vem de Deus, vem do Espírito Santo e da sua palavra, ok? Então, milagres não acontecem onde não há arrependimento. Para que haja milagres, para que haja transformação, é necessário que haja arrependimento. Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele tem todo o poder. Porém, Deus, ele age principalmente no ambiente onde o nome dele é glorificado. Se não há arrependimento, se há uma soberba, Deus, ele não está ali se movendo. Por quê? Deus, ele rejeita os soberbos e orgulhosos, mas Deus ama e concede graça para quem? Para os humildes. E ser humilde não tem nada a ver com questão financeira. Ser humilde é você reconhecer que sem Deus você não é nada. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo dons e talentos, mesmo Deus falando com você, você não pode ser arrogante. Tudo isso é graça de Deus. Ok? Nós vamos ler aqui também, Marcos capítulo 1, verso 4. Vamos lá, Marcos 1, verso 4. Vamos procurar aqui o livro Marcos, segundo livro do Testamento, Marcos capítulo 1. Vamos esperar a internet funcionar. Marcos 1, 4 fala o seguinte, o verdadeiro batismo vem acompanhado do arrependimento para ser perdoado. Então, não adianta a pessoa se batizar, seja em qualquer igreja, sem ter um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro batismo, ele vai vir acompanhado de arrependimento. Olha que interessante. Marcos capítulo 1, verso 4, nós vamos ler aqui, verso 1, verso 4, Apareceu João, novamente, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Para quê? A preposição para aqui, para alguma coisa. Quando você vê a palavra para, significa algo que vai ser feito depois de uma ação. O batismo, primeiro se prega o arrependimento. Depois que ocorre o arrependimento e o batismo, esse batismo, essa prática, ela tem uma consequência. Para que a gente batiza? Para que ser batizado? Para a remissão dos pecados. O que é remissão? É você ser perdoado. Remissão significa quando algo é perdoado, é cancelado, algo é desfeito. Então, a remissão dos pecados é quando os pecados eles são perdoados, eles são acabada aquela condenação. Então, para que haja um arrependimento, para que haja um verdadeiro batismo, é necessário que haja um verdadeiro acompanhamento. E todo verdadeiro batismo, ele virá acompanhado de obras que demonstram um verdadeiro arrependimento. O que é arrependimento? É ficar chorando somente? Não. Arrependimento é mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de sentimentos. E isso só ocorre de forma sobrenatural através do Espírito Santo de Deus e da prática da leitura e da comunhão com os irmãos e com as irmãs na fé. Ok? Nós estamos aqui agora passando para o terceiro tópico. Nós estamos aqui em Lucas capítulo 19, 10. Lucas 19, 10. Vamos ver o que diz Lucas 19, 10. Vamos descer aqui. Lucas 19, 10.
Lucas capítulo 19, verso 10, ó. Tá aqui embaixo, ó. Porque o Filho do Homem, aqui, Filho do Homem é a referência a Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ó. Aqui nós estamos vendo o contexto desse texto é quando Jesus ele vai na casa de Zaqueu, o publicano que cobrava impostos e roubava das pessoas. E Deus operou salvação na vida dele. Ele se arrependeu, teve um encontro com Jesus e Jesus falou isso aqui, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, o que acontece é o seguinte: o arrependimento é fundamental na vida daquele que se aproxima de Deus. Jesus, ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Eu, você, outrora, nós estávamos perdidos, longe do caminho da comunhão com Deus. Porém, quando nós entramos em contato com Jesus através da pregação da palavra de Deus, hoje nós estamos tendo contato novamente com a palavra de Deus. Talvez você hoje está tendo contato com essa palavra, talvez você nunca leu essa palavra e no seu coração está ardendo um desejo tão intenso de arrependimento, um desejo realmente de ter uma comunhão com esse Deus. Isso é um sinal de que o Espírito Santo ele está trabalhando e falando com você. A minha e a sua ação é o que? Nos arrependemos. É o Espírito que opera a salvação e a transformação na nossa vida. Porém, nós temos que confessar os nossos pecados e nos arrependermos verdadeiramente. Não há como sermos salvos e não tem como nos arrependermos sem arrependimento. Zaqueu, ele se aproximou, buscou realmente a Jesus, porque ele viu que ele estava realmente cometendo um erro muito grande. Ele tinha temor, porém ele estava ainda vivendo realmente segundo a vontade do pecado da carne. Ele ainda estava vivendo segundo a vontade das coisas do mundo. Então, saiba que hoje Deus te chama para realmente sair de tudo aquilo que te atrapalha a servir a Deus. Hoje é o dia do arrependimento. Agora, hoje, não é para amanhã. O arrependimento de Deus é para hoje, é para já. Amém? Bom, nós estamos aqui também passando para um outro versículo que fala João capítulo 17, 12. Vamos ver o que fala João 17, 12. Vamos lá. João capítulo 17, verso 12. Ó. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Olha só que interessante. Nós estamos vendo aqui que Jesus falando aqui na oração sacerdotal, que todos que estavam com Jesus, Jesus os guardou no nome do Senhor Deus. Deus, ele concedeu com que todos os apóstolos estivessem ali, crendo em Jesus como seu Filho enviado, como o Messias prometido. Apenas um se perdeu, que foi o Judas, mas mesmo assim ele é chamado de o filho da perdição. Mesmo assim, era necessário que isso que acontecesse. Por quê? Para que a Escritura se cumprisse. Então, nós vemos algo muito importante aqui. A vida eterna está em crer de verdade em Deus através da pregação de Jesus. Nós temos que crer em Deus, nós temos que crer no Senhor, porque a vida eterna ela está em Jesus. E o que acontece? Quando nós cremos que Jesus foi enviado por Deus, quando nós cremos que Jesus ele recebeu a vida eterna para poder trazer a toda a humanidade, para todo aquele que se arrepende, nós estamos crendo
aquele que Deus enviou, que é Jesus. E Jesus ele foi enviado por Deus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós estamos crendo naquele que enviou Jesus, que é Deus. E quem opera a salvação é Deus, é o Deus poderoso, o Deus que é Pai de Jesus e é Pai de todos nós que cremos no Senhor. Nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós nos arrependemos e confessamos que somos pecadores. Então é muito importante entendermos isso. A vida eterna está em crer de verdade em Deus através da pregação de Jesus. Bom, passando aqui para mais um tópico, olha que interessante. Nós estamos vendo aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Vamos ver o que fala Atos, capítulo 4, verso 12. Atos, capítulo 4, verso 12. Vamos ver o que fala. Deixa eu fechar aqui propaganda, né? Olha só o que fala Atos, capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação. Não há salvação em nenhum outro Deus. Só existe apenas um Deus. Em nenhum outro há salvação. Nenhuma instituição, nenhuma denominação, nenhuma placa de igreja traz salvação. Nenhum filósofo, nenhum profeta, nenhum pregador ou pregadora, ninguém traz salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, nós temos que entender o seguinte: a salvação, ela veio até nós. Olha só o que está aqui no resumo. Deus nos trouxe a salvação. A salvação ela veio até nós através de Jesus. Jesus, ele é o quê? Ele é o caminho, ele é a ponte que liga a humanidade até Deus. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi perfeito, e hoje nós não precisamos fazer nenhum sacrifício no sentido de matar animais. Nós não precisamos matar animais para poder sermos perdoados, porque esses sacrifícios rituais de animais, de ovelha, eles eram feitos lá no templo. E hoje nós temos a salvação através de Jesus. Então, Deus nos trouxe a salvação através de Jesus. Só Deus poderia nos salvar do pecado. Por isso, a salvação passa por Jesus, nosso mediador. Então, o nosso mediador entre Deus e nós é Jesus. Não existe nenhum outro nome que possa nos mediar, que possa fazer essa mediação entre nós e Deus. É somente através de Jesus, no nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, que nós temos acesso até Deus e somos perdoados e alcançamos a salvação. Ok? Então, nós vamos agora terminar esse estudo. Esse é o primeiro estudo. Nós temos outros versículos, nós temos outros capítulos para que possamos estudar, mas hoje você já aprendeu muita coisa a respeito da salvação. A salvação é algo sobrenatural que somente Deus pôde operar através de Jesus. Deus, ele quer que você se arrependa. Deus, ele quer que eu me arrependa todos os dias. E é somente assim que possamos e podemos ser realmente aceitos por Deus. Somente nos arrependendo verdadeiramente é que temos acesso à salvação através de Jesus. Não há como viver uma vida de arrogância sem arrependimento diante de Deus. Nós temos que ter esse entendimento que nós somos pecadores e que precisamos buscar de Deus o arrependimento todo dia, que nós temos que servir a Deus todos os dias. Deus abençoe sua vida. Deixe aqui o seu comentário
Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.